Números 20, versículo, vou falar daqui a pouco. Amém ou não amém? Amém. Esse café vai ser tremendo. Diga, esse café vai ser tremendo. Vamos ver o versículo 10, 11, 12. Número, capítulo 20, versículos 10, 11, 12. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Feche os teus olhos. Pai, nós reverenciamos a tua palavra, porque sabemos que tu falas através da palavra profética, a palavra de poder, a palavra revelada. Meu Deus, eu sei que nessa noite tens uma palavra de destino. O Senhor tem uma palavra, Pai, que vai direto nos nossos corações. E eu creio que assim como o Senhor tem revelado, assim se fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder sentar. E aplauda a palavra de Deus. Muito forte, muito forte. Amém? Amém. Levanta as 2 mãos assim. Faz assim. Agora aplauda bem forte. Bem forte, tá certo? Aleluia. Hoje, aqui nesse lugar, em celebração de unidade, no culto de primícia, quem lembrou que era culto de primícia hoje? Esse culto de primícia, olha para mim, olha para cá, para mim assim, olha para mim. Nesse culto de primícia, era para você estar primiciando. Amém ou não amém? Você sabia que o maior segredo de você conquistar é fazer? Quando você faz, você recebe. Quando você não faz, você não recebe. Quando você investe numa vida, alguém investe na tua vida. Quando você não investe numa vida, alguém não investe na sua. E assim sucessivamente. É muito importante vocês guardarem cada princípio bíblico neste lugar, principalmente o culto de primícia, Santa Ceia do Perdão, o culto do amigo e a Santa Ceia oficial. É muito importante você guardar e vir preparado para cada culto de domingo para dar ao Senhor o melhor. Quando a razão quer falar, o que você faz? Você ouve ela, obedece, ou você não dá ouvido e não obedece? A razão, ela gosta de sempre estar por cima. Não, eu tenho razão.
Não, eu tenho certeza. Eu sou convicto nisso. Bate o pé. E é isso que eu estou vivendo, é isso que eu quero viver. Hoje nós vamos descobrir quando a razão ela quer falar, se ela pode ter ocupação ou não na nossa vida. Se ela pode nos conduzir ou não. Se há barreira, se há limitações, se há altos e baixos, se há perigo, até de morte ou não. Hoje nós vamos descobrir. Diga para a pessoa que está do teu lado, quando a razão quer falar, você vai deixar? Nós vemos em Números capítulo 20, versículo 10, 11 e 12, Moisés e o seu irmão Arão. Olhe para cá. Reuniram-se onde? Com a congregação diante de uma rocha. Eles estavam com muita sede, sim ou não? Eles estavam com muita sede. E nessa sede, infelizmente, Moisés foi convencido por eles, na ira, na revolta, por olhar para eles e eles não terem um reconhecimento do Deus vivo, do Deus forte, do Deus tremendo. Moisés ficou indignado. E quando o Senhor diz: leve a congregação para fora, vá até a rocha, e você vai pegar o cajado e você vai declarar, você vai profetizar, e vai sair água. O Senhor esperava que ele reconhecesse naquele momento o poderio, a graça dele. O Senhor não esperava que ele iria colocar a ira na frente, a revolta na frente. Você sabe qual é o nosso mal? É dar lugar à razão, quando não existe razão. Moisés quis dar lugar à razão, em que essa razão não podia reinar naquele momento. Há momentos na sua vida que a tua razão ela não pode falar, ela não pode ser existente. Quantas pessoas que querem em tudo ter razão, em tudo ter razão. Está sabendo que aqui tem um abismo, aqui tem um caminho de perigo. Está sabendo que aqui não é um princípio bíblico, mas existe andar nesse princípio demoníaco da razão. Insiste a fazer tudo errado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu sou sistemático. Você fala uma coisa comigo, uma vez você vai falar. Você não vai falar 2, 3, 4, 5. Porque nós precisamos ter caráter na cara. Você não precisa. Tem pessoas que podem ser repreendidas direto. Isso para mim é falta de caráter. Eu falo isso direto com meu filho. Tem que ter caráter. A gente tem que ter vergonha na cara, não tem que se humilhar muito. Porque quem faz é Deus e quem dá é Deus. Quando nós colocamos tudo diante dele, ele faz. Quando Moisés deixa aqui para colocar a razão dele, ele perde o que mais era importante na vida dele, que era levar, conduzir aquele povo, pois ele já tinha ficado muitos anos no deserto, rodeando por rebeldia, e agora ele perde o direito de entrar, porque ele deu lugar à razão. Todos nós sabemos que existem dois caminhos, céu e inferno, e esses dois caminhos são muito limitados.
Não adianta a gente querer inventar, para querer justificar com a razão o caminho do céu, porque não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Eu não gosto muito de dar repreensão, porque eu não sei muito dar repreensão. A minha repreensão é muito dura, e ela machuca demais. Então eu tenho procurado evitar muito. Às vezes eu vejo coisa errada, Senhor, me segura, Senhor. Meu Deus, misericórdia, porque eu não quero ficar falando com vocês. Por quê? Porque eu acho que você tem que se tocar. Você tem que olhar para você e ver que a sua razão, ela não pode estar certa. Você não pode ser cara de pau num momento que não é para ser. Aquilo que verdadeiramente não é existente da prática espiritual precisa ser quebrado, vencido em nome de Jesus. Ou num tempo antigo, meu Deus, que nós entrávamos dentro da congregação do Senhor, olhar para o lado, conversar com um amigo, com uma amiga, meu Deus, ser exortado. Você entrar dentro da igreja e você, no momento de uma pregação, tocar o sermão, ser repreendido na hora. Ô, para aí agora. Você comer chiclete dentro da igreja, misericórdia, desse tempo e dessa hora. Jesus está falando ali com a bispa, que às vezes ela tem uma mania. Eu falei, você tem que perder essa mania. Você está vendo o que você está passando para a igreja? Você está vendo? Porque, amados, não precisaria nem se tocar em assunto. Isso, meu Deus, a vida de quem está fazendo. Você tem que despertá-lo e não entrar na do outro, como exemplo, copiar. Porque eu sei que todos vocês aqui sabem que sempre foi ministrado para nós nos comportarmos no lugar santo, na congregação, adorar, louvar, bendizer ao Senhor. Quando nós entramos dentro da congregação com algum tipo de problema e queremos despejar na congregação o nosso problema, nos trancamos, não louvamos, fazemos com que o inimigo fique trancado. Por que você veio? Fique em casa, porque você não está legal para congregar, não está legal para dar para o Senhor o melhor. Porque a partir do momento que nós pisamos os pés, a nossa razão caiu por terra. Nós vamos adorar e bendizer ao Senhor de verdade. Não estou com vontade, mas eu vou dar para o Senhor a minha adoração, porque Ele é digno. Eu não estou aqui para dar adoração para mais ninguém, a não ser o meu próprio Deus. Aleluia, Deus. Quando a razão quer falar, ela tem que se calar, em nome de Jesus. Porque se nós nos compararmos exatamente com aquilo que Moisés fez, rebeldes, vou tocar aqui agora na rocha, porventura vai sair água dessa rocha para matar a vossa sede? Ei, rebeldes! E ele toca 2 vezes, porque era um povo rebelde, que estava constantemente blasfemando, murmurando contra Deus, contra o Senhor. Eu acho assim que aquele que quer ser repreendido todas as vezes, da próxima vez que for repreendido, mas tem que dar um pau de palavra, mas um pau tão grande, ou vai se consertar, ou nunca mais vai se levantar. Porque é isso que está pedindo. Fala uma vez, fala 2, fala 3, está lá na mesma coisa, na mesma palhaçada. Quando vê o cajado forte mesmo sendo dado, eu tenho certeza que essa pessoa, ela vai cair fora, sumir, desaparecer da frente, ou ela vai permanecer, eu não sei como. Quando Moisés, ele coloca a ira no coração e ele age com a sua emoção, o Senhor permitiu que saísse água da rocha, o milagre aconteceu, mas o Senhor disse para ele: agora vem a sentença, você e seu irmão não farão com que essa congregação entre na terra prometida, no lugar que eu prometi.
e eles perderam esse direito. Será que você quer perder algum direito na sua vida pela razão que deseja falar constantemente? Eu sou o tipo da pessoa que eu sei reconhecer a minha parte, eu sei reconhecer aquilo que eu faço ou fiz para que viesse alguma situação contra mim. Eu nunca fui daquele que queria me encobertar diante de uma situação sabendo que eu criei isso. Eu sei que é por causa de mim. Eu sou do tipo de Jonas, quando ele disse: olha, sou eu, me lança no mar, porque eu sei que quando vocês me lançar, o mar vai ficar calmo. Ele não quis se vestir de inocente diante daquela situação. Ele teve um caráter fundamental. Quando o Senhor vê que você reconhece o teu erro, reconhece a sua prática, você que trouxe isso para a tua vida, você que está trazendo isso, como que você quer ir contra as pessoas, justificar o teu erro nas pessoas? Isso é covardia. Porque você sabe que o teu caminho é torto. Se o teu caminho é torto, você não pode jogar ninguém. Satanás está levantando para jogar contra você por causa do teu caminho que é torto. É a mesma coisa da pessoa que ela vai e ela em casa briga com o marido, xinga, fala um monte de asneiras e vice-versa. O marido a mesma coisa com a mulher. Quando chega no local de trabalho, tudo aquilo que plantou ali vai viver no seu trabalho, porque Satanás vai lá te afrontar da mesma forma que você criou, ou quando não for isso, é em outro lugar, na escola, etc. Quando a razão quer falar, se você dá legalidade, você vai perder o direito de entrar para o mais que Deus tem na sua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado. Jamais aceite na sua vida a razão querer falar. Diga para ela: não deixe a razão falar. Amém? Porque se você deixar a razão falar, o Senhor vai com certeza permitir que outra pessoa assuma no seu lugar por aquele ponto que você deu, que você deixou Satanás usar. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que o vestido. Fala de novo para a pessoa que está do lado: não deixa a razão falar. Quando você tem um cuidado, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, como vai ser? Como vai ser? Claro, nós temos esse pequeno defeito. Nós somos seres humanos. Senhor, como que eu vou tratar agora lá na minha escola? Como que eu vou tratar no meu emprego? Jesus, como que eu vou tratar com essa situação agora, dentro da minha casa? Senhor, eu preciso de comprar, eu preciso de pagar essa conta. O que eu vou fazer? Como eu vou agir agora? E se preocupa, entra em depressão, em ansiedade. Mas o Senhor traz claramente, amados, Mateus 6,25:
Não andeis cuidadosos quanto a essas coisas, o comer, o vestir, o beber, porque o vosso Pai Celestial bem sabe da nossa necessidade. Não vamos deixar a nossa razão. Não, mas eu tenho razão, está faltando. Não tem em cima da mesa, não tem na despensa, não tem. O que eu vou fazer? Eu estou com a razão, Senhor, tu não está vendo. Não deixe a razão falar. Quer ter essa razão? Tenha certeza de que Deus vai prover, porque nessa hora, para você, é muito sensível, porque fica uma guerra interior, blasfema, murmura, questiona, você está com razão, até quando você vai aguentar, até quando vai ser isso, é a mesma coisa, é a mesma, a vida, é um desafio que você tem, não é difícil você passar ou enfrentar, é apenas um desafio, mas se você colocar Jesus Cristo na frente, nesse desafio, você já venceu, você já viu a glória do Senhor, e já ficou tendo resposta em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus fiel e verdadeiro. Aleluia, pode louvar e adorar, porque Ele tem recompensa. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar com ansiedade, porque o Senhor sabe o bem que você merece. Deus agirá com justiça por causa de você. Fique na tua posição, não sai da tua posição. O diabo vai te provocar, o diabo vai fazer de tudo para fazer você sair fora do sério, para você perder a razão. Ah, não, você tem razão, ó, faz isso, faz aquilo, vira tudo agora. Ah, mas você mata alguém quando você fala: maior é aquele que está em mim do que você, Satanás, que está fora. Eu sirvo um Deus vivo e estou nele, permanecerei nele. Ah, o diabo vai ficar indignado. Ele vai ficar indignado porque ele esperava a tua queda, ele esperava você ter uma reação de ansiedade, dando lugar a essa razão. Mas você não precisa dar lugar à tua razão, porque existe um Deus que dá lugar para a tua razão. Ele faz com que a tua razão seja recompensada no tempo e na hora certa. Só existe um tempo e uma hora certa. O tempo não é teu, a hora não é tua. Existe um tempo e uma hora certa. Levanta a mão e diga: eu recebo, Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte se você tem essa palavra. Quando Deus te dá potencial e você não acredita, quando Deus te dá potencial e você não acredita. 2, Ele investe na tua vida, separou você para aquilo, outra pessoa não vai saber fazer igual, mas você não dá potencial para você naquilo, você não acredita, você faz de pouco ânimo, você faz de qualquer maneira, você faz com pouca força, pouca vontade. Era para você estar se destacando muito mais, até mesmo alguém da tua própria família, você se destacando muito mais, mas você não dá potencial, você não acredita no teu potencial, naquilo que Deus te deu. Deus deu para você, mas aí você faz que nem aquele servo que vai e enterra o talento. Hoje Deus está chamando a tua atenção aqui, ó, não dê lugar à tua razão sobre isso. Não enterre aquilo que eu te dei. Você tem um potencial fora de série. Quem recebe, aleluia, quem recebe essa palavra, você tem um potencial fora de série. Você só precisa acreditar nesse potencial que você tem. Acredita em nome do Senhor. Você é diferente, você não precisa copiar, você não precisa ser semelhante a ninguém. Você tem o próprio potencial que Deus te deu. A única coisa que você precisa
vai dar, ou já deu, em nome do Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 14. Juízes 6, 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor fala com quem aqui? Quem sabe? Ninguém sabe? Hã? Gideão. Gideão, sem olhar, né? Alguns foram olhar para falar. Gideão. O Senhor fala com Gideão. Mas olha aqui a voz da razão. Olha ele desacreditando no potencial que Deus deu a ele. Ele olhou e o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, porque você vai livrar a Israel. Mas ele não acreditou. Ele começou a colocar Deus à prova. Ele começa a colocar o Senhor à prova. Ah, Senhor, se tu vai fazer mesmo, então eu quero que no velo não haja água, e somente água, que fique o orvalho, todo ele umedecido, molhado. Foi dormido. Deus levanta, está exatamente como ele pediu. O orvalho estava seco, o velo da lã estava seco, e o orvalho todinho umedecido. Aí ele, não contenta com isso, a voz da razão continua falando. Ele agora pede que o orvalho esteja seco e o velo de lã molhado. Levanta no outro dia de madrugada, vai ver, está exatamente como ele havia pedido. Olha que Deus tremendo. Olha que Deus tremendo. Velo de lã, todo ele molhado, ele aperta, dá uma taça cheia da água. Quando ele olha, em redor, em volta, tudo seco, sequíssimo. Ele não acreditou no seu potencial, no que Deus falar. Deus, ele fala contigo nessa noite. Enquanto você estiver dando lugar para a sua razão, você não vai poder atingir, você não vai poder alcançar, você não vai poder, porque às vezes você precisa ter a consciência que não é sempre, não é todas as vezes que você vai ganhar, não é sempre que você vai ganhar. Nós temos um péssimo hábito de sempre nós queremos tomar vantagem naquilo que nós projetamos, mas às vezes nós vamos perder, às vezes nós vamos tropeçar, às vezes nós vamos errar, mas isso não significa que nós não vamos ser vencedores, não significa que nós vamos ver o grande de Deus. Nós só precisamos nos calar e aceitar o que Deus tem para cada um de nós. Terceiro e último lugar, a tentação da voz. Vamos ver essa tentação de voz, como surgiu em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ver até o 6. Existe uma voz que é tentação. Existe uma voz que é tentação. Eu creio que você já viveu essa situação. Você já viveu isso. De repente você está num lugar e você ouve nitidamente no teu ouvido uma voz, tentação. E nós temos um exemplo em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é a
do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Sereis como? Deus. Sabendo o bem e o mal. Sabendo o quê? Bem e mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos. Deu lugar à razão nela, claro. E a árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Deram-se ouvido a voz da tentação. Quando Eva dá ouvido à voz da tentação, aquela serpente astuta começa a colocar. Vem aqui, pega aqui o microfone, é melhor para vocês, né? Vem aqui, pega aqui, ministra aqui que eu vou sentar e vou prestar muita atenção, por favor. Vai ser fantástico para mim ver você pregando, que talvez você faz melhor. Quando o Espírito do Senhor verdadeiramente traz a revelação daquilo que Ele quer tirar-nos do foco de ouvir, porque a voz da tentação, ela quer suicídio, homicídio, como aconteceu morte nesse caso, ela quer matar, ela quer tirar, ela quer roubar, ela quer separar, ela quer fazer com que a parte financeira vá inteiramente para baixo. A voz da razão, ela é mentirosa. A tentação da voz, mais ainda, quando eles dão lugar, quando Eva dá lugar, a voz da tentação perde-se o direito do jardim do Éden. Foram expulsos do jardim do Éden. Com Deus não tem meio termo, ou Éden. A gente ainda aqui, com certeza, a gente tem meio termo, procura com jeitinho, procura fazer uma coisa com jeitinho, com outra com jeitinho, mas Deus é diferente e não tem mais volta. Por isso nós estamos em um caminho tão sensível, porque enquanto nós damos lugar à voz da razão, nós ficamos cegos e nossa volta não conseguimos ver muita coisa, e acabamos que estamos perdendo o direito da nossa salvação dentro da própria igreja, perdendo o nosso potencial, perdendo o nosso tudo, perdendo a nossa intimidade com o Espírito Santo. Hoje o Senhor coloca para você, hoje Deus revelou para você, que na medida em que você se entregar, na medida em que você se voltar inteiramente, Ele vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. Eu quero te convidar para você ficar sobre os seus pés agora. A machia da